A denúncia de um consumidor fez o Ministério Público descobrir que faltam informações nos rótulos de cervejas vendidas no Brasil e que o Ministério da Agricultura não obrigava até então a indústria a identificar os ingredientes usados na produção das bebidas. Mas depois de um acordo, isso vai mudar. Para saber exatamente o que vem dentro de uma embalagem, é preciso conferir o rótulo para não ser surpreendido. O senhor costuma olhar o rótulo para saber o que tem? Costumo. Você acha que é importante olhar o rótulo? Com certeza, super importante, mesmo porque eu faço dieta com endócrino. No caso dos alimentos, tem sido cada vez mais divulgada a importância desse hábito. Mas quando se trata de bebida alcoólica, como a cerveja, por exemplo, Não. os principais ingredientes da cerveja são água, levedura, lúpulo e malte, que é um cereal. Na produção da maioria dessas bebidas, a cevada maltada é o cereal mais utilizado, mas existem outras variedades. A base de se fazer cerveja é basicamente a mesma. A própria legislação diz que precisa ter sempre uma base superior de malte, né? Normalmente cevada ou malte de trigo. Mas você pode utilizar outros componentes, você pode utilizar milho, você pode utilizar rapadura, você pode utilizar qualquer tipo de fonte de açúcar. Mas é exatamente aí que está o problema, nesses outros ingredientes, que na maioria das marcas não são mencionados nos rótulos. Quando você pega uma cerveja na prateleira hoje, na lista apenas ingredientes básicos e de forma genérica. Essa falta de informação motivou um consumidor a fazer uma denúncia que virou caso de justiça. Nós recebemos uma representação de um consumidor questionando a falta de rotulagem das cervejas comercializadas dentro do território nacional. Resolvemos investigar e verificamos que havia mesmo uma ausência de regulação por parte do Ministério da Agricultura que obrigasse as cervejas a adequarem em seus rótulos, fornecendo quais são os ingredientes que a cerveja possui. E tem que aparecer mesmo, porque há riscos. O milho, o trigo, a cevada, presentes em muitas dessas bebidas, estão entre os principais vilões da alergia alimentar. Para proteger o consumidor, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça de primeira instância. Pediu que fosse feita uma regulamentação que exija as informações nos rótulos. Para resolver o problema, foi firmado um acordo entre as empresas cervejeiras, o Ministério da Agricultura e a União. Do ponto de vista do Ministério da Agricultura, fica a obrigação de tornar normatizada quais são exatamente os procedimentos necessários para os fabricantes. E, desse modo, para a União, fazer esse acordo está também numa política de redução de litígio, numa política de tornar mais ágeis e mais céleres as decisões judiciais. O coordenador-geral de vinhos e bebidas do Ministério explica: com a norma, as empresas terão que identificar no rótulo tudo o que tem na cerveja. E essa mudança entra em vigor 1 ano depois da publicação da nova regra. Existe uma legislação, né, só que ela não está clara em relação à obrigatoriedade da discriminação dos adjuntos cervejeiros na lista de ingredientes das rotulagens das cervejas, né? E a partir dessa alteração que nós estamos finalizando a elaboração para encaminhar para a publicação, vai passar a ser obrigatória. Este advogado explica que ter acesso a essas informações é um direito do consumidor. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, já se falava nesse tipo de coisa, nesse tipo de informação, que teria que constar, que é o que já se exige em outros produtos. Só que veio atingir agora a cerveja, que tem que informar o que é que tem naquela cerveja. Muitas vezes eles colocam pimenta, rapadura, milho, e tem pessoas que são alérgicas a determinados produtos.